Pagar do YouTube. Eu sou todos esses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Gravando aqui esse vídeo depois de um dia muito triste, um dia muito triste, no domingo, eliminação, infelizmente, do Brasil. Uma das piores campanhas, uma das piores Copas, do Brasil, eliminado nas oitavas de final. Isso não acontecia há muitos anos. Depois, perdão por ser baixo, se não me engano, acho que foi da década de 60, se não me engano. Desde como o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa do Mundo, o Brasil não tinha sido eliminado no resultado de final de Copa do Mundo. Já se inscreve no canal, deixa o joinha, cara, que falar de seleção, deixa se vocês estão com tanta vontade depois da eliminação de ver, falando sobre seleção. Também quero falar um pouquinho sobre a seleção de Portugal, porque como o jogo é segunda-feira, eu já quero emendar. Quero falar algo sobre a seleção brasileira, para a gente já tentar, de repente é difícil superar, mas tentar, acompanhar essa Copa do Mundo, ele já de repente tentar falar de Portugal, mas eu vou adiantar aqui para falar da seleção. Uma eliminação muito triste, como eu falei no começo do vídeo, uma das piores campanhas, uma das piores Copas do Mundo da história do Brasil, da Copa do Mundo. E o Brasil é eliminado, na minha opinião, numa partida muito abaixo do Brasil. O treinador Carlo Ancelotti errando suas decisões. Para você ter uma noção, eu vou ver se eu consigo, depende, botar um print ou uma foto aqui do número de passes. Eu vou ver se eu consigo isso para vocês. A seleção brasileira, se não me engano, conseguiu só ter 35% de posse de bola. A seleção da Noruega, se não me engano, foi mais de 500 passes. E a seleção do Brasil teve um pouco mais de 200 passes. Ou seja, caso o dobro, a seleção da Noruega, ou o dobro de passe, a seleção da Noruega chegou a tocar. Se não me engano, acho que foi 500 e pouco. Vou ver se eu consigo botar o print. Então, assim, o Brasil, dando minha opinião sobre esse jogo, a seleção da Noruega tinha mais posse, teve mais posse durante o jogo quase todo. Dá pra dizer até que controlou o jogo, ele é um absurdo. Apesar das chances que o Brasil teve, o Brasil finalizou mais, teve, na minha opinião, teve mais chances de fazer mais gol do que a Noruega. Só que acabou errando, teve pênalti, o pênalti que muda o Guimarães é absurdo, não pode perder um pênalti nesse. É claro que é, teve um certo debate, dá pra dizer, muitas pessoas falando, não tá fazendo um debate, né? Muita gente falando do Vini Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior deveria sim cobrar esse pênalti, mas eu acho que o culpado não é só o Mundo Guimarães, mas também o Vini Júnior que deveria pedir a bola. É claro que eu entendo que eu companheiro, um jogador importante, eu entendo, mas ele poderia sim ter cobrado esse pênalti, ter feito esse pênalti e fez falta, né? Eu tava vendo esse jogo da Globo, até o dado lá, o Everaldo, e falha. Tomara que esse gol não faça, não, esse gol não faça falta, e fez, né? Então, assim, o jogo do Brasil ele foi muito abaixo, né? Por mais que o Brasil teve chance, o Hendrick, que muita gente pedia para o Ancelotti voltar em todo o segundo tempo, e perdeu cara a cara com o gol, com o goleiro, acabou perdendo uma chance cara de gol. E um jogo muito abaixo, hein? Um jogo muito abaixo. A gente, no meio da semana, a gente já havia falado do jogador perigoso Ali, que é difícil, a gente faz esse nomeado, o centavante camisador da Noruega, e fez 2 gols, né? E a questão toda é só ter marcado ele, né? Ele ter marcado também lá o outro jogador, o Odegaard, e acabaram que não tendo cuidado. E antes da bola chegar do centavante, tinha que ter um certo cuidado com o lançamento ou, né? Essa bola não chegar lá do centavante e daí isso tiver cuidado. Eu vazio uma partida muito abaixo. É, mas eu também quero dar a minha opinião sobre quem eu acho que é o culpado, se tem culpado, quem é o maior culpado, já o que faz sobre isso, mas falo que um pouco sobre o jogo. Uma partida assim muito abaixo, na minha opinião, uma partida. Eu não vou dizer que horrorosa do Brasil, foi tão ruim. Porque o Brasil teve chance, não dá pra dizer que foi tão ruim por conta da chance que teve. Pênalti conseguiu, mas foi uma partida bem abaixo do Brasil. O Brasil que tinha jogadores que é muito importante, principalmente o Ayam, tento falando do Ayam, isso e aquilo, mas o Ayam é um jogador que ajudava defensivamente a seleção, ajuda defensivamente, e ajudava da parte defensiva, tanto que até o segundo tempo estava 0-0. E se não me engano, depois que ele sai, tempinho depois, a Noruega consegue fazer o gol, Então, assim, eu acho que o seu time mexeu mal, e acabou botando Neymar e Endrick, se não me engano, não, se não me engano, ele botou o Endrick primeiro, mas depois ele tinha o Ayam, primeiro ele tinha o Matheus Cunha, botou o Endrick, depois ele tinha Martinelli e bota.
tinha Martinelli, se não me engano, vice-presidente, pode ser, mas tinha Martinelli e o Ayan e botar Danilo Santos e o Neymar. Eu acho que a grande questão foi ter botado o Neymar, a grande questão foi a posição, é tanto do Hendrick que do Ayan. Eu acho que ele deveria ter botado do Neymar, né? Ele deveria ter botado o Neymar, na minha opinião, como camisa 10 para jogar como meia e o Hendrick como centroavante. O que o Ancelotti faz? Ele mete o Hendrick para jogar como ponta, sendo que o Hendrick não é ponta. Eu já ouvi falar que ele jogou algumas vezes do Lyon, mas o Hendrick, na verdade, é um centroavante. Por mais que ele é habilidoso, mas ele não é esse centro, ele não é esse ponta. E outra questão que eu também gostaria de falar é da questão tática, da questão de recomposição. Tanto o Neymar, tanto o Hendrick não são jogadores que têm essa questão de ajudar da parte defensiva, né? Antes de tudo, você que é fã do Neymar, tá desse mercado. Acho que o Neymar é um dos grandes jogadores, um dos maiores do Brasil. Mas só que a gente precisa entender que hoje em dia não tem mais aqui a saúde toda física. A gente precisa entender isso. E ele também é um jogador que a gente olha para a questão tática, a gente precisa ver isso, analisar, ver isso. E tanto o Endrick e o Neymar são jogadores que não ajudam da parte defensiva. Então, ele acaba tirando o Ayan e o time meio que da parte defensiva meio que piora dessa parte defensiva. Porque o Vini Júnior também não ajuda tanto na parte defensiva. Se você for ao jogo, ele ajuda muito pouco da parte defensiva. Então, assim, eu acho que o Ancelotti acabou indo da onda perdão, quase ia gaguejando. Acabou indo da onda da torcida, na minha opinião. Acho que muito da questão da torcida, acho que caiu da pia. Ah, bota o Endrick, não tem pedindo o Endrick. Inclusive, isso ia ter informação que o Endrick não jogava, o Endrick não era titular, parece, por questão de disciplina, porque ele não pressionava da saída e não ajudava da parte defensiva, não ajudava, não voltava para marcar. E acabou botando o Endrick e o Neymar, na minha opinião, acho que muito por uma questão de torcida. O Brasil, como foi eliminado, acho que se não botasse o Endrick nem o Neymar, eu acho que muita gente ia criticar ele por. Ele já está sendo criticado, na verdade, muito criticado por suas escolhas, mas seria criticado por não ter botado de repente o Neymar e o Endrick, com certeza. Ia tá falando talvez até agora. Aí, não botou o Neymar, não botou o Endrick. Então, assim, ele acabou acho que indo da onda da torcida e eu acho que a estratégia dele foi muito mal no Ancelotti. Porque eu não sei se a estratégia dele é a jogada de contra-ataque, porque se a estratégia dele é a jogada de contra-ataque, não faz nenhum sentido você botar um jogador como o Neymar de centroavante. Faz nenhum total sentido. O Neymar é um jogador que depende para jogar no jogo que está tranquilo, para jogar em 20, 30 minutos. Eu acho que se tivesse 1-0, ok. Eu acho que poderia sim ter botado até o Neymar do jogo, tá, gente? Mas eu acho que não como centroavante, não ter tirado o Aião, acho que errou bastante nessa escolha. E, na minha opinião, acho que o grande culpado não é só um jogador. Muita gente falou do Mundo Guimarães. O Vini poderia ter feito o pênalti, mas gente, a gente tem que ter cabeça do lugar e entender o seguinte: o ciclo da seleção em 2022 para cá é muito ruim. Vários treinadores, você é mal de um, acho que a Momo Menezes, se eu não me engano, se eu não me engano, são 3 ou 4 treinadores que são. Perdão, gente, acertar aqui. Amon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e Ancelotti. Se não me engano, 4 treinadores de 4 anos. É muita gente, é muita coisa, gente. 4 treinadores em 4 anos. E você fala que isso tem sim uma influência. Não adianta você falar que você é jogador. Tem influência, porque cada treinador pode ter seu jeito de estilo de jogo. Então, tem sim uma certa influência. Na minha opinião, a CBF é uma das grandes culpadas, a maior culpada. E depois disso é o treinador que mexeu mal do time, porque ele não deixou o time como estava, com a formação tática do jeito que estava, do jeito que estava. Mantinha o mesmo time. Outro culpado também, na minha opinião, são os jogadores. Mudo Guimarães tem culpa. O Hendrick tem culpa de ter perdido cara a cara com o goleiro. O gol, tinha que fazer aquele gol, pôde perder. Então os jogadores têm culpa. O maior culpado, sim, que é a CBF. A bagunça que é desses últimos anos. O treinador tem culpa. Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem culpa. Também a gente não adianta queimar jogadores. Vamos que o Hendrick perdeu o gol. O Hendrick o Mundo Guimarães mudar, a gente pode queimar esses jogadores, que é o futuro do Brasil. Acho que agora é erguer a cabeça, preparar para a Copa de 2030. Todo manter um pouco, ainda que eu faça sobre o jogo de Portugal. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas precisa ter perdão, porque que ia demorar tanto, mas. Até para estar toda tocando nesse assunto, acho que seria melhor, né? Mas o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vou aproveitar já que o vídeo vai ficar um pouco longo para continuar falando sobre a seleção.
Eu acho que a CBF, treinador, acho não, tenho certeza. Voltando a falar, a CBF, treinador, jogadores têm culpa dessa eliminação. Uma vergonha, na minha opinião, ser eliminado pela seleção da Noruega, que inclusive é uma seleção boa, mas inclusive comparado com o Japão, acho que individualmente tem até jogadores melhores, mas da parte, como posso falar, da questão coletiva, para mim o Japão é melhor, mas não esperava que isso ia acontecer. Uma vergonha histórica do Brasil, ser eliminado por uma seleção que nunca ganhou a Copa do Mundo, uma das piores campanhas do Brasil. Então acho que parabéns, Edu da CBF, e por isso, é. Eu tô meio que aqui ficar dizendo que, parabéns, eu disse, como posso dizer, enfim, desse dia, enfim, é até difícil, mas aumentou a campanha vigorosa do Brasil. Eu também o que você aqui dizer, eu digo, também o que aqui ficar falando eu avisei, que tem gente que acha que se aproveita, que parece que todos contra a seleção para depois falhar, por que convocou fulano, para convocar a seleção, sei lá, tem que que tem empresário, pode ser que tenha, pode ser que não, aí, enfim, o cabe a me julgar, mas não adianta depois falhar que eu avisei. Enfim, acontece, também isso quer dizer que a seleção do Brasil é uma das piores do mundo, não, e também não quer dizer que é a melhor, faz parte, infelizmente acontece, mas não deveria acontecer agora. Pelo menos de repente chegar nas quartas de final contra a Inglaterra que pegaria. Então, assim, um jogo muito abaixo da seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti deveria ir muito mais por ele do que por torcida, do que muito o que por rede social, não tendo falado do Henrique. É, falava do Neymar. Eu acho que o Neymar é um jogador importante. Eu acho que deveria sim ter estado em campo do jogo tão importante, mas como meia, não como centroavante. E o Ento que deveria ter entrado, e até entrou no lugar do Matheus Cunha, mas depois botou o Ento que de ponta. Eu acho que deveria ter entrado sim mais de centroavante e não ter tirado o Ayan. Para mim foi muito mal. Você pode falar o que quiser do Ayan, um jogador ainda fez gol, depende da Copa do Mundo. Mas o Ayan é um jogador importante. O Ayan é um jogador que ajudava da parte defensiva. Então a gente precisa entender o seguinte: você, mais que talvez você goste tanto do Ayan, acho difícil dele gostar. O Ayan é um jogador importante. Eu acho que ele mereceu mal do time. E eu acho que ele acabou indo na hora da torcida, na hora da GE. Eu acho que ele quis jogar para GE e vocês pediam ser o Neymar, pediam o Neymar, o Ento, e tome. O Ento, o Neymar. Então, assim, eu acho que mereceu mal. Eu acho que deveria muito mais ir pro Whey. Como fez contra o Japão. Ele poderia ter tirado Casemiro, um tirou, foi lá e fez o gol do segundo tempo. Então acho que ele mexeu mal, na minha opinião. O time defensivamente ficou muito abaixo. E também você fala que ainda botou três volantes, botou mais um volante, ficou três volantes, se não me engano, no final do jogo. Hein? Eu vi falando que parece que terminou do 4-2-4, mas eu acho que não foi bem assim não, tá gente? Eu acho que não sei se foi bem assim não, porque ficou três volantes e acabou metendo um tio. Aí muita gente ia gostar, bota Vini, Demar, que se falasse que esse aí é o time, não tem poderia se empolgar, aí o Henrique, Neymar, Vinícius Júnior, esse tio, agora vai. E a gente viu que, meu amigo, que é muito melhor do jeito que estava. E eu acho que até eu, porque se tinha um time já, já, já ponto, que se preparou, é a meio deixado do jeito que estava. Outra coisa, a seleção do Brasil não pressionou tanto a seleção da Noruega. Eu acho que faltou isso. Então, assim, eu acho que eu muita tomada de decisão. Enfim, agora é a cabeça e é isso. Fala sobre Portugal. O vídeo já ficou muito longo, mais de 10 minutos só falando da seleção do Brasil. Portugal enfrenta hoje a Espanha. Tentar ser apto aqui para vocês, para não ficar tão longo, que é capaz de chegar a 20 minutos. É, a seleção de Portugal enfrenta a seleção da Espanha. Vou tentar ser bem rápido aqui, na minha opinião. Acho que a seleção da Espanha e de Portugal até agora faz uma campanha da Copa do Mundo muito parecida. Só que a Espanha ganhou dois jogos, e empatou um. A seleção de Portugal ganhou só um, empatou dois da fase de grupo. E os dois venceu, acabou vencendo em tempo normal, mas eu acho que os dois times assim, são pau a pau. Eu acho que Espanha e Portugal têm chance de passar de fase para as quartas de final e até ir para semi, para a final e ser campeão. Eu acho que Portugal, se passar da Espanha, acho que pode ganhar confiança, você eliminar a seleção favorita, que é a dita como uma da grande favorita depois da França, uma campeã do mundo, acho que ganha muita força. Tem uma Copa de Cristiano, então acho que Portugal tem sim chance. Eu vou deixar bem claro, foi muito Brasil eliminado. Hoje já tem uma torcida, minha torcida vai para Portugal. Tomara que Portugal ganhe essa Copa do Mundo. Ou de repente a Inglaterra. Problema seu se você gosta ou não. Se você vai torcer ou não. Mas eu acho que ou Inglaterra ou Portugal. Eu acho que uma dessas duas.
É Argentina, não quero nem pensar de Argentina ser campeão. A França, acho que vai doer menos, mas também vou ficar, porque não é a minha preferida, né? Prefiro que Portugal ganhe, infelizmente o Brasil é eliminado, né? E é isso, tá? Eu acho que é seguir. Eu já tinha esse mente, queria muito que o Brasil passasse. Eu já tinha até falado, se o Brasil foi eliminado, cara, se não me engano foi isso, se o Brasil foi eliminado, se o Brasil foi eliminado, fosse Portugal, se não me engano. E assim que o Brasil foi eliminado, eu queria muito que o Brasil passasse, mas sinceramente agora eu torcer para Portugal, vamos ver o que vai dar de Portugal. Mas falando sobre o jogo, na minha opinião, acho que é um jogo equilibrado. É, tem que tomar cuidado com alguns jogadores da Espanha. Eu acho até esse ataque de Portugal melhor, tá, gente? Na minha opinião, acho melhor que o ataque da Espanha. A Espanha é muito forte no meio de campo, mas eu acho que Portugal tem tudo para fazer um grande jogo. Portugal que conta esse gente, parece que conta a Croácia e não fez um grande jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado, depois de Portugal foi melhor, o segundo tempo a Croácia foi melhor. Mas é aquela coisa, é Copa do Mundo, se você souber sofrer, se você tiver atenção, tomar pouco gol, você tá vendo um jogo de melhor futebol e seja campeão. Então acho que pode ser que Portugal ganhe essa Copa do Mundo. Tomara que ganhe Portugal. Acho que eu gostaria muito de ver o Cristiano. A gente prefere o Messi, mas eu prefiro o Cristiano. Acho que poderia botar essa discussão que o maior da história é Portugal, quem é melhor, Messi ou Cristiano. Então acho que seria muito interessante Portugal ser campeão, já que o Brasil foi eliminado. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, Portugal e Espanha. É, Vou dar um palpite meu aqui, 2-1. Acho que é um jogo muito difícil para Portugal, mas quem sabe o gol do Cristiano aí, quem podia botar do Vitinha de repente. E tem tudo para ser um gol aí da. Oh, perdão, para ser um dos grandes jogos. Quem sabe seja um jogo com muito gol, hein? Tem tudo para ser um grande jogo, Portugal e Espanha, 4 horas da tarde. Você pode ver da Globo, da Casa TV, veja onde quiser. É, um grande jogo. Vamos ver o que vai dar desse jogo. Na minha opinião, meio jogo, tá? Dessas oitavas de final, apesar que tem Marrocos e Espanha, né? Tem outros grandes jogos, mas acho que vai ser o meio jogo. É Portugal e Espanha. Vamos ver. Portugal e Espanha que vem com desempenho assim, bem mais ou menos. Ainda apresentar, tem um grande futebol a Espanha, né? Portugal se vai apresentar da segunda fase, da fase de grupo. Mas ainda, segunda rodada da fase de grupo, mas ainda mais ou menos, acho que ainda tá devendo Portugal, hein? Mas vamos ver o que vai dar, né? Espanha e Portugal. Então, gente, esse foi o vídeo já ficou um pouco longo. Se inscreva no canal, vou ficando por aqui, valeu e fui.